teria sido uma memória marcante para os alunos do ensino médio de 16 anos em uma excursão noturna. Nas férias escolares dos sonhos, um pesadelo se tornou realidade. Geralmente, as desventuras dos adolescentes os colocam em apuros. Neste caso, foi a sua disciplina inabalável que selou o seu destino. Este é o colapso fatal do acidente da balsa Seawall. Em 15 de abril de 2014, a turma do segundo ano do ensino médio da escola Dunwon estava indo para uma viagem noturna à bela ilha de Jeju. É o sonho de todo jovem de 16 anos sair com os amigos, sem os pais por perto, em uma viagem divertida e despreocupada. Aqui, amizades duradouras são forjadas e memórias inesquecíveis são criadas. 325 estudantes embarcaram na balsa Seawall para a viagem de quase 14 horas até a ilha de Jeju. O navio mesclava características de uma balsa tradicional e um cruzeiro de férias. Os níveis inferiores tinham áreas para veículos, contêineres e cargas que precisavam se deslocar para e da ilha. Os andares mais altos possuíam cabines tradicionais de cruzeiro. Havia cabines para dormir, um café, um salão de karaokê e uma pequena loja de conveniência. Os professores guiaram os alunos e os aconselharam a não incomodar os cerca de 100 passageiros que iam para Jeju. As crianças desfrutavam da liberdade no navio, jantando, conversando e cantando com seus amigos. A noite encerrou com fogos de artifício lançados do convés da balsa. Os adolescentes sonharam com praias tropicais, mas uma série de más decisões dos responsáveis transformaria tudo em um pesadelo devastador. A balsa do Mole fora remodelada poucos anos antes desta viagem fatal. Mais cabines foram acrescentadas no topo e ampliado o espaço de carga na parte inferior. Os ajustes estruturais elevaram o centro de gravidade e desequilibraram o peso da esquerda para a direita. Isso limitou seus parâmetros seguros de operação. O Seawall estava certificado para transportar apenas 1.000 toneladas de carga, mas neste dia estava com 2.200 toneladas, incluindo 185 carros. Também seriam necessárias 1.700 toneladas de água de lastro para manter o navio manobrável. Água de lastro é mantida no fundo do navio, para equilibrar seu centro de gravidade. A água de lastro é essencial para manter o navio adequadamente responsivo à velocidade, curvas e manobrabilidade na água. Como o paredão marítimo era um pouco pesado na parte superior no novo design, a água de lastro era especialmente importante neste navio. Como o paredão marítimo estava muito acima do peso para esta viagem, a água de lastro foi reduzida para apenas 760 toneladas. Isso manteve o navio mais alto na água no cais, permitindo que passasse na inspeção portuária sem levantar suspeitas por excesso de peso. Isso resultou em uma espera semelhante a quando tinham a distribuição correta de carga e lastro, mas criou um navio completamente diferente para navegar pelo estreito canal que enfrentariam. Às 7h30 do dia 16 de abril, um terceiro oficial e um timoneiro iniciaram seu turno no comando do navio. Às 8h20, desligaram o piloto automático e assumiram o controle manual para manobrar no canal emaranhado à frente. Eram 8h46, quando o terceiro oficial instruiu o timoneiro a virar 5 graus para a esquerda. 2 minutos depois, ela pediu mais 5 graus, mas logo perceberam que uma inclinação perigosa começava. Em um erro crucial, o timoneiro virou o navio inteiro 15 graus para a da esquerda ao tentar reverter a última mudança. Eles poderiam ter se recuperado da virada repentina se a carga estivesse bem segura. Agravando o erro da virada, não havia âncoras suficientes na área de carga para amarrar os 185 veículos no nível inferior. A virada súbita provocou um deslocamento sequencial de peso. Conforme carros e contêineres deslizavam para a esquerda, a inclinação do navio aumentava, deslocando ainda mais veículos nessa direção.
Às 8h49, o navio estava inclinado 20 graus na água. A porta de carga aberta, submersa, permitiu a entrada de água na área de carga, aumentando a inclinação para 30 graus às 8h50. Durante esses minutos, o capitão e a maioria da tripulação voltaram à ponte para ver o que ocorria. Às 8h50, os motores foram desligados e foi ordenada a evacuação da sala de máquinas. Os passageiros estavam na cafeteria tomando café da manhã ou dormindo após uma noite de diversão. Eles perceberam a parada súbita e a inclinação do navio sem compreender o significado disso. O sistema de intercomunicação foi usado pelo oficial de comunicações para pedir que os passageiros permanecessem onde estavam e não se movessem, alegando que seria perigoso para eles se moverem. Os estudantes riram e fizeram piadas sobre o navio quebrar ou afundar como o Titanic. Na maioria das vezes, eles acreditavam que o problema seria resolvido rapidamente pelos profissionais, permitindo que retomassem seu caminho. Não sei o que está acontecendo. Se estão nos dizendo para usar colete salva-vidas, será que a balsa está afundando? Eram 8h52 e a inclinação de 30 graus do navio tornou-se significativa e perturbadora. Os níveis inferiores enchiam-se de água proveniente da área de carga. O peso extra manteve o navio afundando, permitindo mais entrada de água. Às 8h55, o navio fez seu primeiro pedido de socorro. O Serviço de Tráfego de Navios, similar ao controle de tráfego aéreo, foi notificado que os navios estavam em perigo, rolando. O Serviço de Tráfego de Navios notificou a Guarda Costeira para iniciar a assistência. Surpreendentemente, um estudante havia acionado a Guarda Costeira minutos antes, e eles já estavam a caminho. Nos minutos seguintes, a inclinação do navio aumentou para 50 graus, enquanto o oficial de comunicações ainda ordenava aos passageiros que ficassem onde estavam. Quando eles dizem fique parado, vai ficar tudo bem. Eles fogem para salvar suas vidas após um acidente de metrô. Eles disseram, fique parado, vai ficar tudo bem. Porém, só sobreviveram aqueles que desobedeceram a ordem. Às 9h14, a tripulação relatou que a inclinação impossibilitava a evacuação. Essa é a incrível realidade. O navio estava enchendo de água, inclinando-se irremediavelmente, e ainda sal. Assim, os passageiros eram informados, repetidamente, para permanecerem onde estavam. Por favor, não se movam. Fiquem onde estão. Segurem-se nos pilares disponíveis. O Serviço de Tráfego de Navios instruiu o Seawall a solicitar aos passageiros que vestissem coletes salva-vidas e orientou o capitão Lee a decidir sobre a evacuação imediata. Ele ordenou o início da evacuação às 9h30. Isso estava claro para os 15 oficiais na ponte, mas o resto do navio não tinha ideia. Todas as comunicações do navio passavam pela recepção de serviços aos hóspedes no 3º andar. A ponte, no 5º andar, comunicou via rádio para a equipe do convés que a evacuação deveria iniciar. Não se sabe quem recebeu as ordens e como os planos foram compartilhados. Nenhum oficial deixou a ponte para compartilhar a informação ou confirmar a execução das ordens. Estudantes e passageiros que saíram disseram que não houve aviso no interfone para evacuar. Eram 9h33, quando passageiros e tripulação começaram a pular na água. Vários barcos de pesca próximos e a guarda costeira se aproximaram para ajudar. Os passageiros próximos às varandas, nos andares superiores, conseguiram sair do navio, apesar da inclinação de quase 60 graus. Às 9h38, a comunicação final da ponte do navio foi enviada para o Serviço de Tráfego de Navios. O navio perdeu energia meia hora antes, mas a falta de comunicação não foi por falha no rádio. Toda a equipe de navegação, incluindo o capitão, havia saído para abandonar o navio. A notificação em todo de navio para os passageiros continuava sendo: fique onde você está. Então, professores e alunos permaneciam em cabines encostados nas paredes, tentando manter a calma à espera de mais instruções.
Eles enviavam mensagens, vídeos e ligações para os pais, compartilhando que estavam assustados. Seus vídeos revelam uma bravura e disciplina incomparáveis. Alguns alunos se ergueram no corredor para observar um pequeno grupo de meninas. Os meninos procuravam coletes salva-vidas em outra sala, pois não os tinham. Eles entregaram seus coletes para que algumas meninas também pudessem ter. É desafiador expressar o quão complicado é se mover quando o navio está severamente inclinado. Abrir uma porta requer uma coordenação impressionante de alavancagem e força. Imagine uma porta no teto e você precisa subir por ela para ir pelo corredor até as escadas, que agora estão completamente de lado. A guarda costeira levou 15 minutos para sair de uma sala, com inclinação de 60 graus durante um treinamento de emergência. 5 homens profissionais trabalhavam em equipe. Como se esperava que os adolescentes saíssem dos quartos quando o navio já estava inclinado 60 graus. Eles podem ter tentado escalar para sair ou esperado flutuar com a subida da água. Usar um colete salva-vidas dentro de uma estrutura fechada que está se enchendo de água torna a fuga quase impossível. Estudantes em algumas salas se aglomeravam contra paredes e corredores sem saída. Foi uma situação devastadora que parecia acontecer em câmera lenta. Quando a guarda costeira chegou, o navio estava tão inclinado que havia muito pouco espaço aberto para um passageiro sair. Só quem foi cedo para os decks superiores abertos conseguiria sair da balsa. O restante dos passageiros teria ficado completamente preso dentro. Os estudantes que perceberam isso tentaram quebrar as janelas de seus quartos, mas sem sucesso. Eles avistavam os socorristas e barcos pela janela, mas estavam presos naquela armadilha de aço, sem rota de fuga. Às 10h17, a última mensagem de texto foi enviada por alguém no navio. Às 10h23, o navio estava totalmente emborcado. A situação desesperadora paralisou os socorristas. Como os pontos de saída estavam submersos, os adolescentes que tentaram escapar não teriam conseguido se salvar. Eles precisariam descer por um labirinto submerso de corredores e escadarias para alcançar o mar aberto. Eles sabiam que a guarda costeira estava próxima e provavelmente buscaram os pontos mais altos com ar disponível para aguardar o resgate. Ao longo da hora seguinte, o navio afundou progressivamente até submergir por completo. Pais e socorristas esperavam que bolsões de ar dentro oferecessem refúgio para alguns ainda presos. A completa falta de comunicação entre as várias estações da guarda costeira, o Seawall e o Serviço de Tráfego de Navios impediu que fatos cruciais se reunissem no local. Quando o primeiro barco da guarda costeira chegou, as pessoas começaram a deixar o navio que afundava. Entre 9h30 e 10h15, 172 pessoas foram resgatadas por helicóptero, pescadores e botes salva-vidas infláveis. Das 172 pessoas, 26 eram tripulantes, incluindo os 15 navegadores responsáveis pela embarcação. O capitão do navio foi retirado da balsa às 9h47 da manhã. O oficial de comunicações anunciou a última mensagem: fiquem onde estão, 5 minutos após a saída do capitão do navio. A lei coreana exige que o capitão supervisione a evacuação e fique no navio até todos os passageiros serem retirados. Ele não usava uniforme e não divulgou informações sobre as almas a bordo. Os barcos no local não foram informados de que mais de 300 pessoas ainda estavam na balsa. Eles pensaram que a ordem era para evacuar e que as pessoas na água eram a maioria dos passageiros. A parte nauseante é: se a ordem de evacuação tivesse sido dada às 9 horas ou mesmo às 9h15, quando estava claro que o navio afundaria, provavelmente a maioria dos passageiros teria deixado o navio em segurança. Havia barcos, helicópteros e socorristas suficientes na área às 10 horas para retirá-los todos da água. A indecisão do capitão e as incríveis instruções para ficarem em seus quartos selaram o destino de 304 almas. O oficial de comunicações instruiu as pessoas a ficarem em seus quartos até o interfone falhar às 9h52
Neste momento, o navio se aproximava dos 80 graus de inclinação. Após este anúncio, não houve mais comunicações com os passageiros do navio. O capitão já estava a salvo no navio da guarda costeira, enquanto os estudantes tentavam quebrar janelas e rastejar pelos corredores. Imagine ser um jovem de 16 anos, ouvindo os anúncios e professores dizerem para ficar no seu quarto. Você nem consegue ficar de pé no chão porque a inclinação é muito grande. Na Coreia do Sul, as crianças foram educadas numa intensa cultura de obediência. Se destacar ou causar problemas, refletiria mal em você e sua família. Portanto, a maior parte dos alunos aguardava a autorização para deixar as salas, mesmo com a água invadindo. E ficou mais escuro porque a balsa estava enchendo de água. Pelas janelas víamos o navio afundando. Então, mais água entrava. Estávamos em pé sobre nossas bagagens, pois sempre nos disseram que estaríamos seguros se seguíssemos as instruções. Nós seguimos as instruções. Os vídeos mostram evidências de adolescentes que inicialmente acharam que não era grande coisa. Conforme a listagem aumentava, os vídeos e mensagens se tornavam claramente mais assustadores. Aqueles que ainda podiam usar seus telefones gravavam mensagens de despedida e enviavam textos amorosos para os familiares. A compreensão do que estava realmente acontecendo era devastadora. Estou prestes a chorar. Eu realmente vou chorar. Estou com medo de morrer. Os familiares que contataram seus filhos demonstraram evidente preocupação. As reportagens de notícias, que começaram imediatamente, estavam completamente erradas. A guarda costeira informou que todos foram resgatados. Quando os sobreviventes começaram a chegar nos barcos de resgate, ficou evidente que centenas de estudantes continuavam desaparecidos. Nesse meio tempo, a presença da guarda costeira no local aumentou bastante. Pareciam estar lá para resgatar possíveis sobreviventes em bolsões de ar. Os pais tinham uma falsa esperança de que mais crianças retornariam em segurança. Na verdade, a guarda costeira não estava fazendo nada para tentar embarcar no navio. Nenhuma vez. O mais perto que chegaram foi um bote de borracha que pegou alguns passageiros em pé no navio afundando. Teria sido uma empreitada perigosa e eles não tinham treinamento para tais resgates. Essa tragédia revelou uma omissão crítica. Vários tripulantes que ficaram a bordo foram essenciais para salvar a vida dos passageiros que conseguiram sair. Os estudantes sobreviventes relataram seus esforços heróicos antes que esses membros da tripulação perecessem com os passageiros restantes. Nos dias e semanas seguintes, vários mergulhadores particulares adentraram o navio para resgatar os corpos dos passageiros perdidos. Muitos tripulantes, oficiais da empresa e funcionários do governo foram responsabilizados por seus papéis nesta tragédia evitável. Apesar de haver vários fatores contribuintes, a falha mais evidente foi não orientar os passageiros a irem para os decks superiores para uma possível evacuação. Este passo básico poderia ter salvado centenas de vidas.